Olá, pessoal. Vamos voltar aqui. Vamos para a nossa aula 6. E nesta aula eu vou trabalhar aqui os elementos de coesão. Vou montar aqui também algumas estruturas. Eu não gostaria que vocês ficassem presos a esqueletos, mas de toda forma vou montar aqui o esqueleto de uma introdução de forma rápida. E o que eu quero é que vocês entendam. Se vocês entenderem o que fazer, vocês vão lá na hora conseguir criar o texto de vocês sem ficarem presos aí a essas estruturas prontas. Mas pode? Pode. Não vejo que vai ser errado. Eu só não tenho gostado muito de utilizar essas estruturas, até pelo princípio de correção que a banca tem adotado. Mas vamos lá. Revisando aqui, nós iremos falar sobre os esqueletos de estrutura, que são os elementos de coesão. Antes disso, deixe-me abrir aqui essa tela que eu quero mostrar isso aqui para vocês que eu fiz. Olha, se você encontrar com dois tópicos, porque tópicos nós sabemos que haverá, porque o edital colocou aqui abordando os tópicos, então a banca vai trazer tópicos. Então vejam, se houver dois tópicos, nesse espaço você tem ali, vamos imaginar que você tenha, se você tem 20 linhas, dá tempo de você montar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Você tem de entender o seguinte: se você tem 10 linhas e tem dois tópicos, você vai, antes de mostrar para a banca que você está montando introdução e conclusão, você vai ali, dependendo do espaço, só tem 10 linhas, professor. Não acredito que sejam 10, eu acredito que vocês lidem ali com 20 a 30, mas suponhamos que eu tenha 10 linhas. Você começa o período, vai ter introdução por período. O primeiro período vai ser a apresentação do texto e já puxa a resposta. Se fosse as ações afirmativas em 10 linhas, você começaria. As ações afirmativas significam, dê uma definição rápida no primeiro período e já puxa a resposta do primeiro tópico dentro do mesmo aspecto. Você tem de saber adotar a estrutura lá na hora da prova. A primeira frase tem que ser mais aberta, que é a apresentação do tema, e depois começa a resposta aos tópicos. Você pode fazer isso se houver muita ação para fazer e pouco espaço. Desde que você não deixe de marcar o que você tem, um período introdutório e um período de encerramento, que é na última linha, caso tenha muita ação para fazer, você vai usar períodos de introdução, o primeiro período de texto de introdução e o último período de conclusão. Quando você tem ali 5 ações, tem de fazer dessa forma. Assim como eu deixei aqui neste material, olha. Acompanhe aqui comigo. Com dois tópicos, levando em consideração que aqui você tem a estrutura de até 30 linhas. Se você possui menos, você vai ter de adaptar. Então, eu tenho até 30 linhas. Com dois tópicos, eu vou fazer uma introdução ali, de no máximo ali até 4 linhas. Cada tópico desse aqui vai ter de 7, 8 linhas. Aqui, ó, vai ter de 8, 9 linhas. E aqui você vai ter até 5 ou 4 linhas. Aliás, até 4 linhas também. Esse tamanho da introdução. Até 4 linhas, 2 períodos. É porque aqui nós temos muita coisa, pouca coisa e muito espaço. Então, agora, com 3 tópicos, você já tem de ter cuidado. Então, vamos ter ali uma introdução até 3 linhas. Cada espaço aqui até 7 linhas. Tudo vai depender da estrutura do que você tem de abordar. E aqui, até 7 linhas. E a conclusão, você vai ter até 3, 4 linhas. Tudo vai depender da quantidade de linhas, tá? Já a partir de agora, essas estruturas aqui são perigosas, porque você tem de abordar dentro deles. Ó. Na introdução, 2 linhas ali, você vai abordar a introdução e já vai puxar a resposta do tópico 1. Tem de ser dessa forma, não tem espaço. E aí depois, então aqui, ó, isso aqui vai ser um período introdutório de 2 linhas. E aí aqui vai ser o primeiro período, sendo o primeiro parágrafo, e a introdução serão 2 linhas ali e já aborda a resposta do D1. Depois aqui nós temos o segundo parágrafo, nós temos aqui o terceiro parágrafo, e aqui vai ser o quarto parágrafo, e lembre-se de que a conclusão será as 2 últimas linhas dentro do tópico 4, porque você não tem espaço, porque serão muitas ações.
Agora, se houver espaço, você pode se organizar dessa forma aqui também. Se você conseguir ter espaço, a letra for miúda. Então, eu tenho lá 5 tópicos. Não tem como você, 30 linhas, 5 tópicos, você vai ter de fazer o tópico número 1 aqui, ó. Então, aqui vai ser o D1, que na verdade vai ter que ser misturado com a introdução. O primeiro período mais resposta 1. Então, o primeiro período é a abordagem do tema, ponto. Aí depois, no que se refere ao primeiro, você já puxa a resposta. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Segundo parágrafo, aqui vai ser o terceiro parágrafo, aqui vai ser o quarto e aqui vai ser o quinto parágrafo. E lembrando que a conclusão vai ser as 2 últimas linhas dentro do tópico 5. Tudo bem? Então, no decorrer das nossas aulas, nós já vimos uma redação com 3 tópicos, que foi a aula 4. Eu vou trabalhar aqui os elementos de coesão. E quando eu for pegar um tema de cada bloco, porque eu vou redigir uma redação do bloco 1, do bloco 2, do bloco 3, do bloco 4 e assim por diante. Eu vou pegar uma que tenha ali 5 aspectos, 2 aspectos. Vou pegar uma redação de cada aqui para vocês saberem montar em um estudo de caso que eu vou pegar de uma temática já de prova anterior. Combinado? Tudo bem? Se for um estudo de caso, professora, vai ser a mesma coisa, mesma estrutura. Vai ter introdução, D1, conclusão. O estudo de caso, a diferença é que ele vai ter conectivos assim, ó, no caso em tela, na situação apresentada, no caso em comento, na situação em questão. Então, você vai ter de apresentar a teoria é aplicada a um caso concreto. Então, nós iremos ter um exemplo de estudo de caso para vocês observarem como vocês devem fazer. Tudo certo? Então, vamos lá. Olha aqui, professora, eu quero montar um esqueleto ali na introdução. Eu posso? Pode, não consigo, mas vamos lá. A minha ideia, que se você tem lá espaço, você vai fazer o seguinte, essa introdução, ela pode ser introdução, uma linha, introdução F1 e F2, que eu já ensinei. Esse F1 aqui, ó, vou fazer só o esqueleto, se vocês preferirem aqui. Esse F1 é a apresentação do tema. Apresentação do tema da redação. Então, qual é o tema dessa redação? 2. Aqui é uma contextualização. Contextualização dos aspectos. Você vai colocar os aspectos, ou pode ser só a primeira frase. Tudo vai depender do que você tem para fazer. Essa banca não deixou clara a ação da quantidade de linhas, então a gente tem de trabalhar dessa forma. Se você quiser usar uma estrutura pronta, você pode começar. Olha aqui. Vou deixar aqui. Tô morrendo para fazer isso aqui, mas vou colocar assunto relevante. Aliás, nem vou colocar em relevante, vou colocar em destaque. Um assunto em destaque no cenário. Aqui, agora, você vai colocar, ó, qual que é o cenário? É da administração pública? É do serviço público? Aqui, você coloca aqui. Aí você coloca, refere-se, né? Referir, vamos colocar em vez de refere-se. Você vai colocar refere-se a, se for feminino, e aqui masculino, ao. Pronto. Ponto. Se o tema for sobre governança pública, um assunto em destaque no cenário administrativo, no cenário do setor público, refere-se aos casos de gestão, de governança. Então, você coloca assim, ponto. Sobre esse tema, sobre essa questão é válido citar. Aí você pode colocar, em vez de é válido citar, desse espaço aqui, você pode colocar é necessário
é necessário destacar, se você não quiser usar essa estrutura, você pode usar é imprescindível, é preciso citar, é válido, né, do jeito que está aí, é relevante, indicar, tá vendo? Dá para você colocar. Um assunto em destaque no cenário refere-se a, sobre essa questão, é necessário destacar, aí você vai abordar aqui o aspecto 1, o aspecto 2 e o aspecto 3, se houver. Pronto, prefiro fazer dessa forma. Tá aí para você. Pode usar uma introdução dessa forma. Ou você pode colocar outra, por exemplo, a questão, a questão de, aí você pode dizer o A aqui, né? A, o do, tudo bem? Então, ó, a questão do, aí você coloca aqui o tema da redação. Tema, então a questão, então, merece destaque no cenário, aí você coloca aqui no cenário administrativo, no cenário público, aí você vai tentar colocar alguma expressão aqui. Então, a questão das ações afirmativas merece destaque no cenário público. A questão, coloca aqui que dá certo. Nossa, eu acho feio, mas se você quiser, pode usar, tá? Nesse sentido, porque o pessoal quer, se eu não fizer isso aqui, eles ficam perguntando. Então, é muito plausível que você tenha a liberdade de fazer a sua frase, mas se lá na hora da prova não houver, que a gente pensa rápido nesse sentido. Destacam-se. Não coloco 2 pontos sobre forma nenhuma aqui, ó. Destacam-se. Aí você coloca 1, 2. Não coloco 2 pontos depois de destaque, porque isso aqui vai ser o sujeito, tá? E, ó, pronto. Então, você tem lá de falar sobre a gestão ambiental, gestão ambiental, módulo 1, gestão ambiental, tem que apresentar o conceito, as normas e as aplicações. Aí você tem que falar sobre isso aqui. Faça a introdução para mim. Então, a questão da gestão ambiental merece destaque no cenário político. Nesse sentido, destacam-se o conceito dessa questão, as normas e as aplicações legais. Pronto. Você consegue ter essa estrutura. Vamos lá. Se você tem lá um texto que começa ali quer citar uma norma, então você coloca aqui, ó, à luz do ordem. Por exemplo, você tem que falar sobre licitação. Licitação, e aí você tem que falar sobre definição, tem que falar sobre tipos e sobre a inexigibilidade. Então, à luz do ordenamento, então aqui já é lei, ó, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, aí você não é para definir, porque o primeiro aspecto é definição. Então, aqui não é para falar se licitação significa, não, é mais aberto. Então, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, a licitação. Aí você coloca aqui o tema. Aí você coloca o tema aqui, palavra-chave do tema, merece ser. Vou colocar isso aqui não. Coloca o tema e aí coloca um verbo, pode ser representa
representa, e aí coloca uma frase aqui, por exemplo, representa destaque no cenário público. Pronto, vai fazer uma frase. Eu estou te dando alguns conceitos para vocês tentarem usar nas redações de vocês, mas a melhor forma é aquela que eu dei na aula 1, na aula que eu falei, como fazer a introdução. Crie uma frase sua, uma frase de contexto, mas, de toda forma, estou falando aqui, à luz do ordenamento jurídico, o tema relacionado à licitação representa uma normatividade, representa regras acerca da organização jurídica brasileira. Então, representa um desafio para as instituições. Não é bem um desafio, porque a licitação não é desafio, né? Então, você pode colocar aqui, revela regras, então, à luz do ordenamento jurídico, o processo licitatório pode ser representa, pode ser revela um importante, eu vou colocar aqui para vocês, para não ficar aquelas frases tão... Revela, pode ser, mostra-se um marco relevante no processo normativo. No processo normativo, no processo de regras. Então, vamos lá, se fosse licitação. À luz do ordenamento jurídico brasileiro, o tema, né, licitação, o tema relacionado à licitação, mostra-se um marco relevante no processo normativo. Revela um marco normativo no processo relevante, algo nesse sentido, tá? Então, vou colocar aqui o tema, vou colocar aqui para vocês, para ficar aqui, ó, o tema aí você coloca aqui o tema da redação, né? Então, o tema de licitação revela um marco, revela com relevante, fica rimando, né? Então, mostra-se. Vamos tirar esse revela aqui, porque senão vai ficar mostra-se, representa um marco relevante no processo normativo. Ponto. Aí, agora, você coloca. Desse modo, é preciso citar. Aí você coloca os aspectos. E aqui. Tudo bem? Às vezes você não coloca a luz, você pode colocar, ver se tem mais um aqui, não. Tem não. Às vezes, no lugar de a luz, você pode falar segundo o ordenamento jurídico brasileiro. O tema de licitações, vou apagar aqui, tá? Tema de licitações, só para vocês observarem como ficaria aqui. Aí posso trocar a luz por segundo. Tema de licitações representa um marco tirar esse relevante também, né? No processo normativo. Tá vendo? Não diz nada com nada, mas tudo bem. Desse modo é para montar esses esqueletos, por isso que eu não gosto muito, porque eles são vazios, né? É preciso citar a definição, as regras e os tipos dessa. Só os tipos, ponto. Precisa falar demais. E aí, sendo bem breve. Ponto. Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, o tema de licitações representa um marco no processo
normativo. É um marco normativo, está rimando também. Desse modo, é preciso citar a definição, as regras e os tipos. Ou poderia ainda assim, ao observar, essa aqui fica até melhor. Essa aqui é uma das que eu indicaria. Ao se observar a questão de... Aí aqui você vai colocar o tema lá da prova. Percebe-se que essa situação, ou pode ser questão, ou pode ser, em vez de situação, pode ser questão. Não, questão já está ali, né? Pode ser tema, mas você pode trocar. Percebe-se que essa situação mostra-se, aliás, coloca aqui, porque tem um fator de atração ali. Percebe-se que essa questão se mostra relevante aí você coloca aqui, na administração pública, na sociedade, no setor público, alguma coisa. Eu gosto dessa. Se fosse para eu adotar, eu adotaria esta. É o melhor de todos aqui. Ao se observar a questão do processo de licitação, percebe-se que essa situação se mostra relevante no processo da administração pública, no cenário da administração pública. Ponto. Aí você pode colocar sobre esse tema, tem já a palavra tema aqui? Não, né? Sobre esse tema, é necessário destacar. Aí você coloca aqui, ó, destacar o que você vai fazer e aqui. Entenderam? Então, olha, se fosse para adotar uma, eu indicaria essa. Mas existem vários exemplos. Leve em consideração que isso aqui dá para qualquer tema, exceto estudo de caso, né? Que estudo de caso a gente vai ter uma estrutura diferente. Então, a gente vai ter uma aula só para ele. Tudo bem? Vamos adotar esta aqui, caso vocês queiram ter um estudo de caso. Então, a luz, deixei aqui para vocês. Ó, a questão merece destaque, destacam-se. Tudo bem? Um assunto em destaque no cenário. Então, dá para vocês montarem aí os esqueletos, desde que vocês façam uma apresentação do tema. É isso que eu quero. Aprenda a desenvolver o tema. A primeira frase é uma apresentação, uma frase geral sobre o tema. Aqui, se você tem muita dificuldade de escrever, você pode usar essas frases. Tá bom? Para desenvolver, quais são os elementos de coesão indicados? Então, vamos pegar aqui. Para começar, o primeiro argumento, que é o desenvolvimento 1, você vai começar aqui com elemento de coesão, como inicialmente, mas poderia ser, no lugar de inicialmente, você poderia falar de início, ou você poderia falar em primeiro lugar. Cuidado que se você falar em primeiro lugar, o próximo tem que ser em segundo lugar. Em primeiro lugar, o que eu poderia colocar aqui também? Um ponto inicial. Um ponto inicial. E aí, um ponto inicial desse processo então seria em primeiro lugar, tudo bem? Então, não precisa de muita coisa. Escolha um, coloque vírgula. Exceto depois de um ponto inicial, diz respeito, aqui é uma frase só. Diz respeito a, ou pode ser ao. Aí se apresenta o tópico número 1 e coloca ponto. Essa frase já está prontinha. Um ponto inicial diz respeito ao conceito de tal, ponto. Essa seria a lógica. Agora, esta primeira frase aqui, o que eu faço nela? Aqui, ó, depois dela, o que eu faço? Você vai usar elemento aqui para apresentar. Ó. Convém destacar. Mas poderia ser também, vale indicar.
vale citar, convém destacar para você não se perder. Aí você vai apresentar o tópico aqui, porque eu já ensinei isso quando eu mostrei a primeira informação. Então, aqui é a sua frase 1, todos os elementos. Então, aqui você vai apresentar o tópico 1, certo? E vai colocar ponto final, não faça outra coisa antes de colocar ponto. E agora você vai usar um elemento de sequência. Quais são os elementos de sequência? Vou colocar aqui de outra cor. Nesse sentido. Agora, eu vou puxar aqui para vocês entenderem. Poderia ser nesse processo. Poderia ser nesse contexto. Ó, contexto, que é um X. Sempre usando vírgula. Poderia ser dessa... Não, esse aqui não. Dessa forma não, senão você vai indicar a conclusão aqui. Nesse diapasão, que a galera do direito adora usar isso aqui. Não fica errado, né? Nesse cenário, aí você vai trocando. Ó. No próximo, você vai tentar essa mesma informação. Combinado? Então, agora você vai usar aqui, ó, segundo, conforme, se for usar lei, conforme, amplo, entendimento, normativo. Se você for dar uma definição que tenha uma definição normativa. Aí você coloca desse jeito, ó. Porque a definição de... Aí você vai fundamentar aqui a ideia agora. Combinado? Não troque esses conectores de lugar, gente. Faça bonitinho aqui, ó. Esse aqui agora é o momento de você colocar o seu repertório. Assim, minha linha aqui tá ruim. Ó. Vamos até aqui. Ponto. Agora, se você for incluir um aspecto, se você for acrescentar uma ideia, você pode colocar vale acrescentar. Se você for acrescentar, então acréscimo. Pode ser esse, pode ser além disso, pode ser ademais, pode ser outro sim. Olha, não precisa mais que isso. Você vai ter, no máximo, ali 4 parágrafos de desenvolvimento. Você tem 4 parágrafos de desenvolvimento, você tem um para cada aqui, ó. Não repita conectores. Não repita, tá? Vale acrescentar. Aí, agora, você vai acrescentar aqui. Se você for dar um exemplo, aí você pode usar... Opa! Ó, tem aqui... Se você for dar um exemplo, ó, tô colocando de cada cor aqui para não ficar confuso aqui. Vou pegar aqui... Deixa eu ver de que cor aqui. Azul, roxo. Ó, um exemplo disso, se você fosse dar um exemplo. Aí pode ser também para ilustrar essa temática. Pode se citar. Aí você vai dar o exemplo. Ou você pode colocar tal, ó, como exemplo, tem-se, como exemplo, vírgula, tem-se, aí cuidado, se aqui for só um, aqui é singular, se for mais de um, tem que colocar acento no tem. Tem-se, tá vendo? Isso aqui para indicar exemplos dentro do texto. Isso você vai ter de organizar
lá dentro do texto, porque eu preciso que vocês usem elementos de coesão, porque senão o seu texto não fica organizado. Vocês estão me entendendo? Voltem à redação que eu fiz e olhem lá como eu organizei tudo, todas as informações estão organizadas dentro dessa sequência. Aí vamos lá, próximo. Vai ficar salvo? Lógico, vai ficar salvo para os alunos do curso lá dentro da aula, lá na aula 6. Então, aqui a gente vai pegar agora o elemento de entrada. Nós estamos no segundo, então eu poderia colocar posteriormente, mas eu poderia usar, em vez de posteriormente, eu poderia colocar um outro aspecto, um outro ponto. Lembra quando eu falei um ponto? Ó, aqui é importante, ó. Um ponto inicial diz respeito. Aí você pega outro ponto, aí seria interessante fazer par com esta, tá? Outro ponto refere-se, aí você vai ter de buscar os pares. Ou pode ser em segundo lugar, para fazer par com, se você citou aqui, em primeiro lugar. Em segundo lugar. Ainda é pertinente acrescentar, vendo, que tudo serve para vocês usarem aqui. Então, use um desses e apresente mais uma vez aqui a mesma lógica aqui, ó. Apresente o tópico. Ó, um outro ponto aqui, tudo já é aqui a apresentação do primeiro aspecto. Ó. Então, aqui é o seu F1. Apresentei. Agora vai ter o mesmo, vou pegar só um, nesse cenário. São os mesmos elementos, gente. A mesma coisa, ó, nesse cenário. A lei, se você souber se for lei, a lei número X, de XXX, veicula. Se você for citar uma lei aqui para fundamentar, ou então se vai ser só a explicação, então vai ser definição, veicula. Agora, vamos imaginar que eu precise colocar aqui uma argumentação. Então, posso colocar o que agora? Um acréscimo, né? Com base nisso. Ou, se você for argumentar, pode ser sob essa ótica, vírgula. Com base nisso, pode ser uma que as pessoas usam muito, mas eu vou pedir para não usar, é isso aqui, ó. A partir dessa ideia, ele é ótimo, bonitinho, mas eu vou colocar que está errado. Por que está errado? Porque a partir disso, a partir de, só pode ser usado para indicar o início de um processo, no que se refere a tempo. Então, ele é usado para indicar tempo. Por exemplo, vou começar a dieta a partir de amanhã. Aí pode, porque indica o início de um processo. Não é para usar para retomar ideias. Então, vamos colocar isso aqui e riscar. Como muita gente usa. Pode usar aqui, ó, com base nisso, sob essa ótica, tá? Poderia ser. Aí você vai argumentar aqui o que você quer explicar. Aqui pode ser acréscimo também. Se você fosse enumerar, ó, aqui, ó, ademais, se fosse incluir, usar exemplos, tá vendo? Da mesma forma, só que você vai trocando os elementos. Existe uma estratégia que você usa quando você vai enumerar, quando você vai apresentar uma enumeração. Geralmente a banca pede assim, ó, desafios, medidas, indique desafios, indique medidas, indique ações. Quando a banca pedir mais de um elemento, como desafios, medidas, ações, o ideal é que você faça um parágrafo assim, ó. Vamos imaginar que ele seja o último. Vamos começar aqui. Por fim,
por fim, mas pode ser, no lugar de por fim, você pode colocar não se pode esquecer de incluir nessa temática. Eu gosto desse que ele já é extenso. Não se pode esquecer de incluir nessa temática. Aí você tem que ter cuidado com que esse pode aqui vai concordar com o que tiver aqui, tá? Se aqui for a ação. Agora, se fossem as ações, não se podem esquecer, não se podem esquecer de incluir nessa temática as ações. Cuidado, que esse verbo aqui, ó, pode, tem que concordar com o que você colocar aqui, tá? Então, poderia ser também, acrescenta-se nessa temática. Aí você vai colocar aqui, cuidado que esse verbo aqui também, se não colocar o que, vai concordar com o que tá aqui, tá? Tá bom, não precisa muito. Por fim, é importante salientar que existem. Aí você coloca o que você vai abordar. Como é uma enumeração, você pode colocar assim, ó. Um deles é. Em vez de um deles, você poderia também falar o primeiro deles é. Poderia colocar o primeiro, o segundo, um deles é. Aí você explica. Tem que explicar isso quando é enumeração, tá? São estratégias do que você tem. Tudo vai depender do que você tem para falar. Então, vá pegando as dicas. Vamos redigir aqui redações para vocês entenderem. O primeiro deles é. E aqui é importante que você use elementos de explicação, como. Vou colocar aqui, ó. Uma vez que. Aí, se você já tiver falado uma vez que, você vai trocar por visto que. Se já tiver falado, você pode trocar pelo porquê. Se já tiver falado, você pode falar por quanto. Se já tiver falado, você pode falar já que. Mas o que eu não quero é que haja repetição de conectores. Eles servem para fazer o que no texto? Para explicar. Então, use para explicar. Uma vez que, aí você coloca aqui. Se você precisar usar uma enumeração, de toda forma, gente, vou deixar um e-book aqui para vocês, com os principais elementos de coesão e os lugares de vocês usarem, certo? E aí você colocou um deles, aqui agora você vai apresentar o outro, tá? Ó, outro. Um deles é, outro é, aí você vai apresentar, tá vendo que é? E aí se fosse aqui o segundo, se fosse o primeiro, aí agora você vai colocar uma vírgula para indicar zero. No segundo deles, aí ou então pode ser o verbo, se você usar o verbo aqui já, você coloca o verbo, o segundo, refere, aí não tem vírgula não, refere-se, e aí explica mais uma vez, e aí você vai colocar, aqui é a também, aqui você vai acrescentar o terceiro, a também, se for desse jeito, ou aqui, o terceiro. Tá vendo? Se for o primeiro, o segundo e o terceiro. Se for um deles outro a também. Então, você está usando 3. Tá vendo que eu estou dando aqui várias estratégias no mesmo parágrafo? Vocês estão me entendendo? Então, olhem, se vocês fossem usar um deles outro a também. Agora, se fosse o primeiro, aqui seria o segundo e aqui seria o terceiro. Combinado? O segundo, o primeiro, o segundo, o terceiro. Se você precisasse usar aqui uma oposição, porque existem elementos de
oposição. Então, se você colocasse aqui, ó, entretanto, eu tenho medo de colocar aqui, mas eu vou colocar a parte aqui. Pronto, quando é enumeração, só basta você usar essa estratégia, ó. Por fim, é importante salientar que existem desafios para tal, tal, tal. Um deles é tal, explica. Uma vez que o outro explica. Ah, também isso explica. Pronto, só isso aqui você já falou. Medidas. Importante salientar que existem medidas necessárias para conter esses avanços. Uma delas, aí no caso, medidas tem que ser um deles ou uma delas. A primeira, a segunda, tem que adaptar em relação ao gênero do que você está falando. Fechado? E o encerramento eu já ensinei, que é o desenvolvimento aqui. Nós teremos, então, portanto, que é o melhor conector. Portanto, aqui você vai retomar o tema. Portanto, ponto. O verbo aqui é entende-se. Você vai reescrever a primeira frase com outras palavras. E aqui você vai usar dessa forma e vai fazer um comentário de encerramento. Ou pode ser só a primeira. Dessa forma. Pronto. Você criou aqui a conclusão. Se você precisar indicar elementos de oposição na sua redação, aí tem que ter cuidado. Ó. Pode ser entretanto, no entanto, porém. Evite usar o mais, porque você pode esquecer de usar, ou pode errar no uso da vírgula, tá? Deixe-me ver. Se você precisar usar dentro da sua redação elementos de finalidade. Precisa ali apresentar a finalidade. A fim de que, cuidado, que é separado. A fim de que, o para mais infinitivo, para mais infinitivo. Pode ser com o objetivo de. Certo? São outros elementos que vocês podem abusar na redação de vocês. Então, eu resolvi fazer esta aula aqui para mostrar a importância da conexão dos elementos. Isso vale, gente. Estão vendo que eu não usei aqui nem um momento de, tem de usar a tese. Não tem nada disso. Aqui é só mesmo os elementos de entrada, os elementos de continuação. Mas logo aqui abaixo, eu vou deixar um PDF com os elementos de coesão para vocês consultarem. Fechado? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula, vocês vão receber, cada semana eu vou disponibilizar pelo menos 2 aulas para vocês. E a próxima aula vai ser uma redação sobre políticas, sobre um tema dos que eu deixei na aula 5. Tudo bem? Então, até a próxima e fiquem comigo. Espero que vocês estejam gostando aqui do curso. Combinado? Tchau, tchau.